Lula vai para cima do financismo e mídia comercial morde os beiços. Vem comigo. Antes de seguir, gostaria de pedir seu like nesse vídeo e sua inscrição nesse canal. Peço também, caso você possa e queira, sua contribuição clicando no botão Valeu ou se tornando membro aqui do blog do Cadu Amaral clicando no botão Seja Membro. Os membros do blog do Cadu Amaral têm acesso a conteúdos exclusivos e assim você ajuda mais no espaço de luta contra o fascismo à brasileira. Ao final do vídeo, esse seu comentário. Concorde, discorde ou complemente. Mas sempre se lembre que só não vale xingar nem falar na mente do povo. Compartilhe esse vídeo em todas as suas redes sociais, também no WhatsApp e no Telegram, se você tiver. Lembrando que se você é de Alagoas, você pode assistir o blog do Cadu Amaral na TV Com Maceió, canal 12 da NET. Sempre aos domingos ao 12h45. Se você não é de Alagoas, você pode assistir a TV Com no link que está na descrição desse vídeo. Obrigado. Terça-feira, 18 de junho, são agora 5h10 da tarde e o presidente Lula resolveu soltar o verbo para cima do financismo e da influência ou troca de bola do financismo, mercado financeiro com a imprensa comercial, com a grande mídia, com a mídia grande, enfim. No encontro do G7, isso começou ainda no sábado 15, né? No encontro do G7, que é o grupo dos 7 países mais ricos do mundo, que convida outros países, evidentemente, em que o Lula esteve participando, na cidade em Genebra, na Suíça, o presidente Lula soltou o verbo para cima de como o sistema financeiro domina a imprensa brasileira na sua pauta macroeconômica. O Lula não se fez de rogado ao apontar o xelelismo do jornalismo brasileiro ou do jornalismo dos grandes veículos brasileiros em relação ao mercado financeiro, ao financismo. Aspas para o presidente Lula. Nós estamos cada vez mais reféns de um sistema financeiro que praticamente domina a imprensa brasileira. Ou seja, a questão do déficit fiscal aparece na primeira página, na segunda página, na terceira página. Ninguém fala da taxa de juros de 10,25% em um país com inflação de 4%. Eu já fiz diversos comentários mostrando como não tem sentido essa alta taxa de juros no Brasil, inclusive em comparação com a inflação de outros períodos. Não faz sentido essa taxa de juros no país. Ainda mais porque, neste momento histórico, a taxa de juros tem um peso muito maior na promoção do desenvolvimento nacional que tinha 20 anos atrás, porque nós temos hoje um Estado mais degringolado, mais destroçado, por conta dos governos Temer e Bolsonaro, que essencialmente na macroeconomia foram o mesmo governo, a mesma coisa, e que impuseram teto de gastos para a saúde e educação, depois teve a questão do déficit zero por conta para aprovar a PEC da transição, que, entre outras coisas, garantiu o aumento do salário mínimo, garantiu a volta do Bolsa Família e até cobriu o rombo das contas de Jair Bolsonaro no seu último ano de governo. Então essa foi a primeira lapada que Lula deu, uma sequência de 3 dias. Ainda na Suíça, no sábado 15 de junho. Nesta terça-feira, 18 de junho, no dia que eu gravo esse vídeo, Lula concedeu uma entrevista à rádio CBN e voltou a botar o guizo no gato. Lula disse, com todas as letras, o que a imprensa inteira comercial, seus colunistas, seus analistas econômicos sabem, mas fingem não saber, que o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, tem lado político e atua politicamente, que a tal independência do Banco Central é somente uma independência diante do atual governo e das políticas macroeconômicas que o atual governo, eleito pelo povo brasileiro, entende que devem ser implementados. Campos Neto, por exemplo, já presidente do Banco Central independente, foi votar vestido, fantasiado de papagaio em Jair Bolsonaro em 2022. Campos Neto se reuniu com o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e aceitou ser ministro do eventual governo federal
do Tarcísio. Tarcísio, que é trabalhado pela imprensa como um bolsonarista moderado, como se isso fosse possível, né? Então, todo o tempo tentando dar um banho de loja no Tarcísio de Freitas, trabalhá-lo no Palmolive, para tentar deixá-lo mais palatável. Tarcísio de Freitas é do centro do governo de Jair Bolsonaro, o coração desse desgoverno militar. Tarcísio de Freitas, inclusive, é oficial do Exército Brasileiro. Na CBN, o Lula cravou a seguinte afirmação, aspas de novo para o presidente Lula. Nós temos uma coisa desajustada no Brasil neste instante. É o comportamento do Banco Central. Essa é uma coisa desajustada. Um presidente do Banco Central que não demonstra nenhuma capacidade de autonomia, que tem lado político e que, na minha opinião, trabalha muito mais para prejudicar o país do que para ajudar o país. Não tem explicação a taxa de juros do jeito que está. Ainda na mesma entrevista, Lula jogou no ventilador a sanha do tal Deus Mercado, que vive a bradar corte de gastos através da mídia comercial, mas são essas figuras, empresas, banqueiros, etc., são aqueles que têm mais isenção tributária, isenção fiscal por parte da União neste país. De terceira aspas para o Lula. O que me deixa preocupado é que as mesmas pessoas que falam que precisa parar de gastar são as pessoas que têm 546 bilhões de reais em isenção fiscal, de desoneração da folha de pagamento, isenção fiscal, ou seja, são os ricos que se apoderam de uma parte do orçamento do país. E eles se queixam daquilo que você está gastando com o povo pobre, com o programa de moradia, estrada, promoção de emprego, educação, acesso à educação, enfim, os programas que ajudam as pessoas mais pobres, os trabalhadores brasileiros, a melhorar a sua qualidade de vida, melhorar o seu padrão de consumo, que no frigir dos ovos, nesse sistema capitalista que a gente vive, esses recursos investidos na ponta de baixo da pirâmide social, na base da pirâmide, melhor dizendo, social brasileira, acaba indo lá para cima. Nessa botada de guiso que o presidente Lula deu no mercado financeiro e na imprensa comercial, o presidente da Câmara de Deputados, o deputado federal Arthur Lira, se fez de rogado, tentou fazer de rogado junto à mídia, que partiu para cima dele por conta do tratoraço que ele deu em relação ao PL do estupro. Apesar de ter tido um recuo, né, inclusive como eu comentei no vídeo anterior, ele foi lá e ficou defendendo a independência de boutique que tem o Banco Central diante do país. Não há independência alguma. O Banco Central não é dependente de nada, somente da vontade popular. Esse é o fato concreto, que o Banco Central somente é independente da vontade popular e da promoção do desenvolvimento nacional. Não é à toa que este Banco Central, dirigido pelo senhor Roberto Campos Neto, está sob investigação do Ministério Público de Contas, ou como chama a imprensa, o Ministério Público do Tribunal de Contas da União, por manipulação, essencialmente do Boletim Focus, que baliza a taxa básica de juros Selic. O Campos Neto, o Banco Central, está sob investigação para saber a influência dos bancos diante da previsão de inflação, ou seja, que baliza a taxa básica de juros no país. O mercado financeiro vive de juro, vive do rentismo, não produz um botão, não produz uma caneta, não produz um caroço de arroz, somente especulando, um capital volátil, fictício, uma hora está aqui, outra hora está em outro lugar, enfim. Porque capital parado vira dinheiro, dinheiro precisa ser usado, investido, então ele acaba indo para a economia no dia a dia da gente, enfim, acaba circulando, e os caras não querem isso, então eles vivem no mercado financeiro. As falas de Lula deixaram a mídia comercial toda mordendo o beicinho, num rame-rame infantil para defender o indefensável. Até porque os donos da mídia hoje ganham seu dinheiro de verdade no mercado financeiro. Todos são investidores de mercado financeiro, inclusive a Folha, o dono da Folha hoje é uma empresa de crédito, de empréstimo, enfim, de cartão de crédito. Os donos das empresas de comunicação, na verdade,
usam essas empresas de mídia, enfim, somente para fazer luta política, luta de narrativa da sociedade, especialmente na questão macroeconômica. Não há nenhum noticiário da imprensa comercial brasileira que, quando vai tentar debater macroeconomia, coloca no seu estúdio, nos seus falantes lá, pessoas com visões distintas sobre macroeconomia. Quando fazem as reportagens, colocam somente os banqueiros ou os prepostos dos banqueiros do mercado financeiro para falar, tentando homogeneizar o debate macroeconômico, como se somente a visão financista fosse a visão correta, ou seja, tentar passar a visão assim, todo mundo diz que tem que ser assim, só o maluco do Lula que diz que tem que ser o contrário, só o maluco do sindicalista diz que tem que ser o contrário, só os malucos da esquerda que dizem que tem que ser o contrário. É essa a narrativa, é esse o discurso que a imprensa comercial tenta pautar o povo brasileiro. É a teoria do agendamento, vai pautando, é o financismo, é o corte de investimento, eles falam, gasto, corte de investimento público, não precisa ter investimento público, privatiza tudo, entrega. Não é à toa que tem gente que acha que, como disse bem Flávio Dino, colocar um isopor nas costas e subir numa moto é empreendedorismo. E entre o rame-rame, que é a imprensa comercial fica tentando impor o Lula, nesta terça-feira foi a tese de que o Lula precisa governar mais ao centro. Ora, o Lula é o centro da política brasileira. E ele, inclusive, faz os seus governos muito no centro. Centro-esquerda ali, mas muito ao centro. Apesar disso, o Lula nunca deixou de se afirmar como uma figura de esquerda. É a conjuntura política dos seus governos, dos momentos do seu governo, que impõe a Lula sua posição mais ao centro na forma de governar. Quando a gente teve a crise lá em 2008, o Lula vestiu o paletó da social-democracia, aquela clássica dos livros, etc. E o país bombou no desenvolvimento, alcançando um status, inclusive, internacional como nunca visto. Não é à toa que Lula ainda é celebrado internacionalmente por conta disso. O país chegou aos melhores índices jamais vistos em índice de desenvolvimento humano, poder de renda, emprego, etc. Aí veio as tais jornadas de junho que se desdobraram em golpismo, veio o Lava Jato legitimando, dando ares de legalidade, melhor dizendo, ao golpismo, enfim, o golpe na Dilma em 2016, veio o Temer, a ascensão do fascismo brasileiro, e a gente viu que está aí, e agora esse governo Lula, que é, quer você goste disso ou não, a última trincheira brasileira, ou a principal trincheira brasileira nesse momento contra a ascensão do fascismo à brasileira. Não foi à toa que na mesma entrevista à CBN, Lula disse que se for para evitar a volta dos trogloditas ao poder, ele poderá ser candidato à reeleição. O que a mídia quer é que Lula deixe de ser Lula, mas não vão conseguir. O Lula é essa figura mesmo, contraditória, inclusive. Não precisa negar que há contradições na história política do Lula. Não precisa negar, mas o Lula não vai deixar de ser Lula, mesmo com as suas contradições, mesmo navegando, se equilibrando ali dentro das conjunturas possíveis da realidade objetiva, conjuntura mais geral, conjuntura na relação dos poderes, base congressual, todo esse tipo de coisa. Lula não vai deixar de ser Lula. E que sorte tem o Brasil por ter um Lula.